Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Pelevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Camila Oliveira. Com nossa presença ilustre hoje, o Dr. William Delfino, né? Se apresenta aí, doutor. Boa tarde a todos, Camila, Eduardo, um grande amigo. Quero agradecer ao convite e espero nessa tarde a gente agraciar com o pouquinho de conhecimento que a gente tem dentro do direito previdenciário. Pouca experiência, né? Quantos anos de direito previdenciário já? São 18 anos. Deu aula, foi professor universitário também? Sim, por um pequeno período dei aula no São Luís, aqui do nosso lado, em Jaboticabal, e depois eu fiquei na Padre Albino, a Unifipa, em Catanduva, durante 11 anos. Você dava aula de direito previdenciário? Direito previdenciário e teoria geral do processo, com muito orgulho. A gente vai falar um pouquinho hoje, está até conversando aqui, que eu conheci o Dr. Delfino como servidor do INSS. Como era antes e depois da emenda constitucional, né? Como que era antes? Para todo mundo deve saber, a emenda constitucional ela veio 12/11/2019 e é uma mudança de rota. Essa que é a verdade. Até 12/11/2019 você trabalhava de um jeito. E depois de 12/11/19 até os dias atuais, a gente tem que trabalhar de outro jeito. Essa que é a verdade. Com essa mudança constitucional, você já, para início de conversa, não pode mais distribuir os processos judiciais perante a Justiça Estadual. Tem que procurar um órgão federal. Perante o INSS, você encontra muitos, eu não diria obstáculos, mas eu diria que você tem que percorrer um caminho muito mais árduo do que era anteriormente. Anteriormente nós dávamos entrada no INSS, o INSS indeferia, nós íamos para a Justiça e na Justiça tínhamos a chance, a oportunidade de produzirmos provas que não foram produzidas na via administrativa, juntar documentos que não foram juntados na via administrativa, dentre outras benesses que nós tínhamos antes da emenda. Depois da emenda, nós notamos que o processo administrativo ele tem que ser muito mais estruturado, bem elaborado, porque se o INSS falar um não, você tem que ou se acomoda, ou faz um recurso administrativo, ou busca o Poder Judiciário. Então, depois da emenda de 12/11/2019, o método de trabalho do previdenciarista ele tem que ser muito mais bem elaborado. E é legal isso porque hoje você ganha um processo na estratégia, escolha estratégia. Você sabe que o processo, né, vai ser indeferido, aí você vai escolher, ou você vai para o GEF ou você vai sair do GEF. Né? Então, assim, alguns assuntos que a gente estava conversando não se discute no GEF. O que você falou? Ele falou um termo aqui que eu achei engraçadíssimo, que o GEF é o quê que você falou? É uma máquina de moer direitos. Não por conta do próprio Poder Judiciário. Eu não digo que a culpa é do Poder Judiciário, mas pela estrutura. Você tem entendimentos no GEF que você não tem no procedimento comum. Eu vou dar um exemplo para vocês. O GEF ele fica se apegando à metodologia sobre ruído no PPP. Isso no GEF. Se você for para o procedimento comum, em segunda instância, no TRF da terceira região, eles já têm entendimento pacificado que o segurado não pode ser prejudicado por conta de imperfeições no PPP, que não foi por culpa desse segurado, e sim por conta de quem preencheu. E é mais vantajoso ainda na junta de recursos, porque a junta tem enunciado que fala que metodologia, sim, né, uma ou outra é válido. Inclusive, tem situações que a gente olha e fala, isso aqui é compensa e ir para a junta de recursos. Aí você consegue reverter na junta de recursos. Mas é interessante também que a gente estava conversando. Hoje, a emenda constitucional ela selecionou o previdenciarista, né, o advogado. Por quê? Porque antigamente qualquer um que se formava, né, não tinha um conhecimento técnico, entrava com processo. Às vezes ganhava, às vezes perdia. Hoje não. Hoje você tem que saber tudo. Montar um procedimento administrativo hoje, Eduardo, é um quebra-cabeças.
E não adianta você falar, vamos dar entrada faltando esta peça. Exato. Temos aqui, né, duas diferenças de profissionais. Eu comecei com a emenda constitucional, então eu já tenho essa visualização, ainda mais com os cursos técnicos que a gente vai fazendo, de como tem que embasar, né, o processo administrativo, sabendo que tem que ser bem estruturado, porque ele vai te dar respaldo até na via judicial. Sim. Então, eu não consigo ainda ter eu sei da dificuldade que era antigamente, mas ter essa clareza de como que era o trabalho anteriormente à emenda, né? Eu já cheguei com a lei nova. Então, eu só consigo visualizar assim, mas sim, conforme com tudo que o doutor falou. Hoje, trabalhando aqui com o Eduardo, eu vejo o quanto que um processo administrativo muito bem embasado é estrategicamente para saber o seu indeferimento, como vai te ajudar na via judicial. Até para escapar do Jeff, né? Não, e ele tem propriedade. Propriedade total. Faz 20 anos já que... Esses dias eu atendi uma segurada que ela veio de outra cidade e um pouco longe ainda. E ela falou, doutor, eu vim, mas um amigo meu falou que é muito rápido, coisa e tal. Quase que eu falei, então, por que você veio aqui? Curioso, né? Se é muito rápido, não tem sentido, não faz sentido você se deslocar até Taquaritinga para me procurar. Não é rápido. Eu preciso de alguns documentos que, às vezes, dependendo do tipo de benefício, demora. Um PPP, você pode hoje entrar em contato com uma empresa e pedir para ela retificar algum ponto do PPP. Uma metodologia. Inclusive a ação trabalhista, você tem que entrar... Não sei se vocês sabem, mas se você tiver lá no PPP DB, 83 decibel, que não é decibéis, a gente fala errado, é decibel. 87 decibel, mas faltar o A dentro do parênteses... Isso, só colocar DB e faltar o A, já é indeferido. Então, esse tipo de correção as empresas fazem. Você tendo um bom contato com uma empresa, tem gente que já entra na justiça, já pede para retificar PPP, e aí já a empresa já fica brava, e aí eu acho que não é o caminho. O caminho hoje é o diálogo, é sentar, faz uma reunião com a empresa e dá para você, de uma forma bem lícita, de uma forma bem jurídica, dá para conseguir os documentos que necessita. Mesmo porque, às vezes, a maioria das empresas que na nossa região fornece o LTCAT, né? Então, às vezes, você olha para o LTCAT e fala, não, você só colocou na verdade, a metodologia é um pouquinho diferente que está no LTCAT. Então, assim, e é legal isso também que você falou, porque antigamente a pessoa juntava qualquer coisa para ser analisado na justiça. E hoje não dá para poder brincar, não. Hoje é um risco muito alto. Não dá para ser aventureiro, né? No GEF não faz perícia. Aí acabou com o processo. O GEF não faz perícia. Se você precisar provar uma insalubridade perante o Poder Judiciário, no GEF tem que ter o entendimento que não se faz perícia técnica. E é legal, assim, deixa uma dica para vocês, até para procurar na internet você vai achar que lá tem um manual da perícia técnica federal, né, dos médicos do INSS. E lá eles têm um padrão, no fundo, se você vai olhar esse manualzinho, tem um padrãozinho de como tem que ser informado em relação ao agente físico ruído. Eles colocam certinho lá, 3 possibilidades de ser enquadrado. E é legal porque você começa a entender o médico, né? O que o médico... Pela visão dele. Pela visão. Né? Mas a partir de novembro do ano passado, em relação a ruído, o servidor do INSS agora está fazendo análise. Né? Mas em relação a outros tipos de atividade especial, ainda é o perito médico federal. Eu acho, sim, eu tenho um entendimento que eu acho que é mais flexível as análises do servidor. Eu gosto também das análises do servidor. O problema do servidor que eu vejo muito na prática é que, às vezes, uma simples carta de exigência que ele poderia soltar para a empresa corrigir este ou aquele empecilho, corrigiria tudo. Muitos servidores, infelizmente, preferem indeferir o benefício do que conceder a chance, a oportunidade que nós temos dentro da IN 128. Essa oportunidade de soltar a carta de exigência para corrigir aquela, eu chamo de pequena imperfeição, pode ser corrigida na via administrativa e conceder o benefício. Um erro mais formal do que material, né? Se você for analisar isso. Eu sempre digo, para que foi criado o INSS? Instituto Nacional do Seguro Social. Foi para ele se defender?
que é o que a gente vê na prática, ou foi para ele conceder benefícios para segurados que precisam desse benefício quando necessitados? Então, a gente tem que sopesar ultimamente. Esses dias, numa defesa oral que eu fiz essa pergunta para os desembargadores e teve um desembargador que concordou comigo. O INSS hoje, infelizmente, tanto na via judicial, vejo também em muitos recursos administrativos, ele só fica se defendendo. Vamos parar de se defender, vamos tentar conceder o benefício. É esse o papel do seguro social. Parece que fica medindo forças, né? Isso. Mas eu acho legal essas últimas... Eu pego esses últimos acórdão, então... Toda semana eu fico estudando os acórdão. E eu percebi uma coisa. Hoje, a junta de recurso, ela tem um entendimento um pouquinho da TNU. E existem alguns assuntos para se discutir na via administrativa que são muito mais flexíveis. Recolhimento em atraso. Se você pegar as decisões judiciais hoje de recolhimento em atraso, né, elas são muito mais rigorosas do que no administrativo. Tem um artigo, se eu não me engano, eu esqueci o número desse artigo da instrução normativa, se eu não me engano é o 190 da instrução normativa, que fala do início da carência. Então, existe uma relação lá do empresário, né, ele mesmo define que o empresário, a carência até 24/7/91, ela começa a ser contada pela comprovação da filiação. Ou seja, se você faz uma indenização hoje, de um período de 89 a 90 como empresário, é para entrar como carência. Se você discutir isso na via judicial, você perde. Sim. Na via de recurso, você ganha. Tem decisões nossas que a gente viu no recurso. Então, assim, isso é legal, isso é conceito. Por isso que eu sempre falo, né? O advogado, porque advogado ele não pode ser inimigo, tem que ser amigo, né? O entendimento que você ganha no administrativo, uma informação que você passa para um amigo seu que faz o mesmo trabalho, né? Muda o jogo numa situação. E é legal isso, porque assim, eu não tenho problema com ninguém. O Dr. William, o escritório dele é aqui para baixo, o meu é aqui, Sim. E a gente conversa perfeitamente, né? Precisa de alguma coisa, ele manda mensagem, se precisar também eu mando mensagem, e isso que faz essa... Sim. É que eu falo que os previdenciaristas hoje, depois da emenda constitucional, se tornam mais amigos do que antes, né? Tem campo para todo mundo. Exato. Somando forças, né? É a mesma coisa no céu à noite. Você olha lá, tem um monte de estrela. Olha quantas estrelas tem no céu. Você não consegue contar, mas nenhuma está sobreposta à outra. Tem lugar para todas as estrelas no céu à noite. E é a mesma coisa os previdenciaristas, não precisam passar por cima do outro. Às vezes você ajuda o Eduardo hoje em algum determinado assunto, amanhã ou o Eduardo que te ajuda em algum determinado assunto. E quem ganha com isso é o direito Você previdenciário. falou tudo, porque a gente trabalha segurado. Em prol de ajudar o outro. Né? Nossa atividade é meio, não é fim. Agente transformador, né? Sim. Eu só agradeço a vocês por esse podcast e até o próximo. Até mais.